Olá, seja muito bem-vindo à Casa da Lira. Eu sou Tata Malembo Micunga, falo aqui de D'Angelo Sumbo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. Vamos falar hoje sobre Quimbanda, sobre um tema muito importante, sobre Exu. Seja muito bem-vindo. Que força é essa? É um mistério profundo, dominando o mundo, é D'Angelo Sumbo. Que força é essa? É um mistério profundo, dominando o mundo, é D'Angelo Sumbo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os Exus em geral, dentro das religiões afro-brasileiras. Existe um conceito dentro da Quimbanda que fala sobre Exu legionário e Exu falangeiro. Você sabe qual é a diferença? Então vamos lá. O Exu falangeiro é o Exu que trabalha dentro da Umbanda, dentro da Jurema ou dentro do Candomblé. Ele é um Exu que ele está subordinado a outras entidades, ou seja, ele responde diretamente a outras entidades. Na Quimbanda, Exu e Pombagira, eles são reis. No entanto que nós chamamos de domínio, o império daquele Exu que foi assentado, que tem a sua cafua de Quimbanda, onde ele terá total domínio e controle e reinará naquela casa espiritual. Quando ele passa a fazer isso, ele é chamado de legionário, ou seja, ele está sob a égide dos maiorais. Ou seja, ele não responde mais para o caboclo, ele não responde para orixá, não responde para nada, nenhum tipo de entidade, divindade fora desse sistema, tá? Quando nós falamos de maiorais, nós estamos falando sobre três energias: Lúcifer, Belzebu e Astarô, tá? Dentro de outras quimbandas, que não seja Quimbanda Nagô, vão dar outros tipos de maiorais, não tem problema nenhum. O que importa é que essas energias são energias primordiais, que na nossa concepção, elas construíram todo o planeta, toda a existência, todo o universo. Então o Exu, sob essa força, ele é autônomo. No entanto que a gente faz uma relação entre macrocosmo, que são Lúcifer, Belzebu e Astarô, e o microcosmos, que é o quê? É a coroa do adepto. A coroa do adepto são três Exus que compõem. Um chefe, o parceiro ou parceira, ou chefe ou chefa, como queira, e o zelador ou zeladora. Eles são três por quê? Porque o número 3, ele é importante. O número 3, ele representa a manifestação. Então, quando um inganga, quando um iniciado de Quimbanda, ele tem os três Exus assentados, significa que ele tem a força de manifestar na Terra todo o poder maioral, que é o que? O poder de realização, que em algumas tradições afro-brasileiras é chamado o quê? De axé. Qual a palavra? O que significa axé? É o poder de realização. Então, quando o Exu ele está na egrégora da Quimbanda, ele vai passar a receber ferramentas específicas para o trabalho de Exu. Primeiro, tem oferendas de sacrifícios, coisas que em muitas umbandas não faz, tá? Em alguns outros cultos fazem sacrifício, porém a estrutura do assentamento ela é diferenciada. Nós vamos ter vários elementos que vão compor aquele assentamento, que são os elementos dos reinos, né? Existem muitas tradições que falam assim: eu vou apresentar o adepto no reino, tá? Dentro da nossa concepção, nós não precisamos de apresentar o adepto para o reino. Por quê? Porque aquele momento que você faz a junção, a alquimia de todos os elementos de todos os reinos naquele assentamento, que ele vai compor o corpo físico do Exu, porque o Exu ele é um espírito, ou seja, ele não tem os 4 elementos. Então nós vamos reunir os 4 elementos junto com o espírito, que é o 5º elemento, para ele fazer uma manifestação completa dentro da nossa dimensão, que é a dimensão física. Ou seja, o Exu ele está no plano espiritual. Então, quando ele não tem ferramentas para atuar no plano físico, ele precisa de alguma coisa para se manifestar. Geralmente é o quê? É o próprio médium, é o próprio adepto, que vai incorporar e vai manifestar ele, ou seja, ele vai ter um corpo temporário.
Quando a gente assenta ele, ele tem um corpo eterno, ele reencarnou novamente. Então, reunindo os elementos e reunindo os reinos, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um novo mundo. Ou seja, eu vou estar fazendo aquilo que os maiorais fizeram quando eles constituíram todo o universo. Então, quando ele faz isso, ele tem um pequeno universo, ele consegue realizar. Ele consegue realizar dentro do quê? Do espaço e do tempo. Então, toda essa alquimia que nós fazemos para poder compor essa tríade, né, dessas entidades, vai fazer com que esse Exu ele seja diferente dos outros Exus. Primeiro, ele tem maestria, ele tem autonomia, né? Ele tem o próprio universo dele e ele tem a manifestação física dele. Os assentamentos que fazem em outros sistemas, eles são meio capenga. Vamos dizer assim que na Quimbanda é especialização. No entanto que qualquer Exu, de qualquer egrégora pode vir para a Quimbanda, tá? Pode vir sim. Só que quando ele passar a vir para a Quimbanda, ele não responde mais às outras hierarquias, vai passar a responder naquele sistema que ele foi assentado. E é uma transmissão, por quê? Porque o mestre, quando ele corta, por isso que você não deve assentar o seu próprio Exu, porque existe uma transmissão. Então vem dos mestres do passado, vai passando, essa feitoria. Ou seja, um mestre que cortou e assentou o seu espírito, ele passa a ser o feitor de Quimbanda daquele espírito. Ou seja, dentro da hierarquia, ele acaba estando diretamente relacionado com a legião daquele espírito feitor. Embora, se você tiver o seu próprio domínio, você tiver a sua própria cafu, sua própria casa de Quimbanda, o Inzô, o que você quiser dar o nome, esfera, existem vários nomes, tronqueira, você passará a ter o seu próprio, ou o seu Exu passará a ter o seu próprio reinado. Porém, ele está dentro dessa família, que é uma transmissão, que é chamada tradição, tá? A tradição de Quimbanda é nova. Não é nova, porque existiu um primeiro iniciado, existiu um primeiro Exu assentado, né? Estava dentro de outras religiões, mas o Exu já tinha autonomia. E aí a Quimbanda foi tomando corpo, e hoje nós temos um sistema totalmente à parte, onde o Exu ele é rei naquilo que ele faz. O Exu ele passa a ser rei no seu domínio quando ele passa a ter primazia, quando ele passa a ter todas as ferramentas adequadas, ele vai receber algumas elevações. Por exemplo, uma elevação de Quimbanda quando o Exu recebe o seu primeiro 4-pé. O que é 4-pé? Um cabrito, uma cabra. Que isso dá força espiritual. É um bicho de 4 pés. 4 pés significa o quê? Estrutura. Ele vai trabalhar dentro da estrutura. Ou seja, ele vai ter força para construir o mundo dele. Entende? É interessante essa questão, porque quando o Exu ele começa a ter força espiritual, ele começa a colocar a sua vontade, né? E para nós, Exu e Pombagira não é um espírito atrasado, muito pelo contrário. Eles são espíritos fortes, eles são espíritos guerreiros, eles são espíritos que vão trabalhar na energia noturna, eles são espíritos que vão trabalhar dentro do dinheiro, eles são espíritos que vão poder trabalhar muito com a energia de cura. Agora, se a gente pegar estudos paralelos para poder entender, por exemplo, por que Exu trabalha no escuro? É porque ele gosta de trabalhar nas trevas? Por que se usa a luz vermelha ao invés de usar uma luz clara para Exu? Se você pegar e estudar um pouco de parapsicologia, existe um fenômeno chamado ectoplasmia. E se você estudar ectoplasmia, você vai ver que existe uma manifestação desse ectoplasma, ele se dissolve quando tem a luz branca. Então nós trabalhamos na noite e trabalhamos com a luz vermelha, porque o Exu, geralmente as pessoas que têm a vocação de estar na Quimbanda, eles são médiuns de materialização. Você pode ver que eles fazem coisas muito impressionantes, como comer vidro, andar em brasa, sem se queimar, fazer vários fenômenos ou até mesmo cura. A pessoa chega na frente, o Exu bota a mão e cura a pessoa, tira uma pedra do rim. Já aconteceu isso aqui várias vezes. A pessoa vai lá, o Exu bota a mão e aí a pessoa é curada. Se o adepto ele não tem esses
dons, vamos dizer assim, se ele não tem essa habilidade de plasticidade, ele vai passar por rituais dentro da iniciação que vão ser colocadas magias nele, que vai permitir com que ele faça isso, entende? Então, dentro da iniciação é colocado magias dentro da pessoa. Por isso que a iniciação ela tem que ser presencial, porque daí, quando você recebe isso aí, você passa a ter muito mais força espiritual. Você vai ter força na língua, você vai ter força no corpo, você vai ter força na cabeça para você incorporar, entendeu? Existe um oriki de Exu Orixá que fala assim, Arapandê, ou seja, ele se manifesta com todo o seu poder no corpo do adepto. E é mais ou menos isso. Quando você passa pela iniciação, você vai ter tônus espiritual para você suportar aquela energia. Enquanto que você trabalhar na Umbanda, trabalhar na Jurema, no Candomblé, o Exu tem poder? Tem poder porque ele é Exu. Só que falta ferramentas, falta magia. E é isso que a Quimbanda tem. Conversando com os africanos, lá na Nigéria, por exemplo, existem sacerdotes muito parecidos com o quimbandeiro aqui do Brasil, que trabalham com espíritos também, só que eles são meio à margem da sociedade, porque os iorubás não gostam muito, mas quando a coisa está apertando, eles vão buscar essa pessoa. É chamado Onishegun. Onishegun, ele é devoto de Osson, que é a divindade, da magia, né? Todo mundo aqui conhece Ossan, mas é Osson. Osson é a divindade da magia. Estou dando um paralelo aqui, tá, gente? Não estou falando que isso aí é Quimbanda, mas eu estou falando que isso já existe há muito tempo. Esse Onishegun, ele trabalha com Ogum. Ogum é magia. Ele é um herbalista, né? E ele geralmente trabalha com espíritos desencarnados também. Então ele trabalha com cura. Olha só para você ver, isso existe na Nigéria, ó, há milhares de anos. Então isso não é novidade, isso veio de algum lugar. E sem contar a cultura Banto também, que trabalha dessa forma até hoje, né? Só que a cultura Banto trabalha muito mais com a questão, como eu posso dizer, de trabalhar com as forças com a energia dos elementos da natureza, no sentido do próprio rio, do próprio vento, do próprio animal, né? E enquanto lá na Nigéria eles vão trabalhar com outra forma, vamos dizer assim, uma outra forma. É que eu não vou entrar no detalhe aqui porque são coisas meio secretas. Mas existe Mvumbi, que é também morto. Egungun não tem relação direta com o ancestral, com a pessoa morta, tá? Eu estou falando aqui de paralelos da África, só para você entender que o que nós fazemos aqui no Brasil teve uma origem, né, em outro contexto, mas isso fica para outro vídeo. O que eu queria mesmo falar é a diferença entre os dois espíritos, Exu legionário e Exu falangeiro. Se você tem um Exu falangeiro e quer transformá-lo em Exu legionário, venha conhecer a Quimbanda. Até o próximo vídeo. Axéu. Que força é essa? É um mistério profundo, dominando o mundo, é Dangile Sumbo. Que força é essa? É um mistério profundo.